Muito boa noite a todos. Este é um webinar da Associação Nacional de Doentes Linfáticos. Estamos a transmitir em direto na nossa página do Facebook. Este webinar está a ser gravado e qualquer questão que pode ser colocada nos comentários da página do Facebook. A participação deste webinar é baseada nas experiências e nas dúvidas e preocupações dos doentes e também reúne as dúvidas dos profissionais de saúde. Queríamos, antes de começarmos o nosso webinar, sem dúvida agradecer aos nossos oradores, aos nossos associados que connosco estão no back-office a ajudar-nos a tornar possível este webinar e a todos os que se inscreveram e que colocaram as suas questões. Na verdade, houve muitas questões colocadas, cerca de 131 pessoas fizeram chegar até nós as suas questões, as suas dúvidas, e como aqui podemos ver, há realmente um interesse não só das pessoas que têm cancro de mama e linfedema, como também os profissionais de saúde. Há, digamos que aqui um interesse de 50-50, que os nossos oradores de certeza vão tentar responder a todas as questões que foram aqui colocadas. Talvez antes de começarmos o nosso webinar, eu iria vos dar uma ideia do que vai acontecer. Eu vou falar muito brevemente sobre a nossa associação, a Associação Nacional de Doentes Linfáticos. Os nossos oradores vão apresentar os seus temas e depois haverá um período de resumo ou de perguntas e respostas. O nosso webinar vai durar mais ou menos 1 hora e espero que seja uma boa reflexão. O webinar terminará daqui a 1 hora, mas se vocês tiverem alguma questão que gostassem de ver respondida, não hesitem em colocá-la diretamente à Associação Nacional de Doentes Linfáticos ou então a deixá-la nos comentários do Facebook. Portanto, passando agora à nossa associação, muitos de vós já a conhecem, nós nascemos em 2015, mais concretamente no mês de julho, a meio do ano, e estamos aqui a representar os doentes de linfedema primário, de linfedema de secundário, também os de lipedema e de outras doenças vasculares raras. Nós estamos aqui para orientar os doentes, as famílias e os seus cuidadores e tentamos trabalhar o máximo possível a literacia, e por isso estamos aqui também com este webinar sobre exercício, linfedema e também cancro de mama. O exercício, digamos que é algo que sempre foi uma nossa preocupação. Se nós pensarmos que o sistema linfático tem a bombear os músculos, percebemos também porque é que de imediato tivemos esta preocupação e contámos sempre desde o início com a Escola Superior de Desporto de Rio Maior, com uma atividade que é considerada de grande ajuda para os doentes de linfedema, mas sobre isto eu deixo os peritos falarem. Apenas vos digo que se quiserem praticar Nordic Walking, contactem-nos, que nós teremos todo o prazer de o fazer. Não o fazemos só em Lisboa, fizemos também em Leiria, já estivemos no Algarve. Isto vai sempre depender dos doentes que nos apelam e das possibilidades que nós temos de estar convosco. Este ano foi um ano atípico, mas não deixámos de fazer Nordic Walking até ao início da pandemia, até nos ser declarado o estado pandémico, e passámos para o exercício online. Tivemos também, com a ajuda da equipa da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, temos vindo a ter todos os sábados às 10h30 da manhã exercícios online, e antes ainda da pandemia, em Leiria, tivemos a oportunidade de ter atividades aquáticas. Portanto, os nossos oradores deste webinar são pessoas que já são conhecidas nesta área. É a doutora Fernanda Gabriel, que é médica e fisiatra, e o fisiologista do exercício, Tiago Costa. Eu gostaria, antes de passar a palavra à doutora Fernanda, de fazer um apelo que se juntem à associação. Os doentes têm uma palavra a dizer e, sobretudo, um impulso a dar na nossa sociedade para as soluções que queremos ver cumpridas. Deixo a palavra agora à doutora Fernanda Gabriel. Ela é nossa convidada de hoje e mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Ela é médica especialista em Medicina Física e de Reabilitação, é assistente hospitalar graduada no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, mais concretamente no Hospital Santa Maria, e é responsável pelas consultas de reabilitação de amputados, reabilitação oncológica, ou seja, cancro de mama e linfedema. Obrigada, doutora Fernanda, passo-lhe a palavra. Muito obrigada. Só aqui pôr tudo operacional.
Ora, então, muito boa noite. Eu quero agradecer realmente o convite que me foi feito e é com muito prazer que estou a participar neste webinar com o Tiago Costa. Acho que realmente é um tema muito interessante, é um tema atual, é um tema que nos preocupa a todos, sejam doentes, sejam familiares, sejam os próprios profissionais de saúde, que é um tema atual, mas é um tema que também ainda nos suscita algumas dúvidas, há muita coisa já que nos dá alguma segurança, mas também há muita coisa que ainda nos deixa nas tais dúvidas e, portanto, é fundamental podermos desenvolver estas atividades para podermos partilhar as nossas experiências e tirarmos as nossas dúvidas e prepararmos um futuro com mais segurança e com mais evidência. Realmente eu vou falar sobre câncer de mama, linfedema e o papel do exercício nesta área, vou falar um bocadinho também da minha experiência e é isso que eu quero transmitir. Qualquer dúvida que haja, se não tivermos tempo de entretanto debater, podem sempre deixar as vossas dúvidas, as vossas sugestões e depois mais tarde, se for preciso, tentaremos dar resposta. Bom, é interessante eu estar a falar realmente sobre cancro de mama e exercício, porque realmente isto mostra que houve aqui uma postura, há uma mentalidade que tem mudado, porque de facto aqui há uns anos, se calhar há 20 anos, eu lembro quando entrei na especialidade, me terem perguntado se já tinha ouvido falar qualquer coisa de exercício em doentes oncológicos, porque falava-se aí nos artigos, mas ninguém sabia muito bem. Eu, como era interna, tinha que ir tentar ver o que é que havia. Portanto, na altura quase não se falava muito e de facto antigamente a postura era muito com um doente oncológico, tinha que estar mais em repouso, comer bem, estar sossegadinho e muito exercício, muito esforço, não. Mas de facto as coisas têm mudado. A ciência tem demonstrado que há necessidade do exercício neste contexto oncológico para que haja também bons resultados. E o que é que nós sabemos e porque é que isto é importante? Realmente há cada vez mais casos de cancro, há aumento de novos casos, não só porque há uma população também mais envelhecida e portanto é nessa faixa etária que também vamos ter alguns dos novos casos de cancro e também os diagnósticos felizmente conseguem ser mais precoces, graças aos rastreios, e portanto também vamos conseguir ter mais sobreviventes, felizmente, não só por essa intervenção mais precoce, como também pela inovação dos próprios tratamentos que têm permitido melhores resultados. Portanto, nós cada vez mais vamos ter uma população que tem uma patologia que é crónica, que teve um cancro, tem um cancro, e com o qual nós temos que lidar e portanto tem que ser tratado. Mas estes tais novos tratamentos, esta possibilidade de sobrevivência, muitas vezes não é, nem tudo é perfeito e portanto muitas vezes há consequências, há sequelas destes mesmos tratamentos que vão ter uma repercussão na qualidade de vida dos doentes. Os nossos doentes muitas vezes vão ter queixas de dor, vão ter uma fraqueza muscular. Além disso, o facto de alguns também já serem idosos, só por si já têm o que nós chamamos de pertencerem a um síndrome de fragilidade, serem doentes frágeis e, portanto, aqui implica também ter algum cuidado nas repercussões que os mesmos tratamentos vão ter. Muitas vezes há as queixas da fadiga. A fadiga associada aos tratamentos oncológicos é um fator que, a nível de repercussão da qualidade de vida, é muito importante ter em conta. As alterações da imagem corporal, o linfedema, por exemplo, é uma delas que temos também de ter em consideração e, de facto, todo o conjunto de alterações que estão associadas muitas vezes aos próprios tratamentos, à consequência desses mesmos tratamentos, leva a uma repercussão da qualidade de vida. E é nesse contexto que realmente enfim, tem toda a lógica que eu, como fisiatra, esteja aqui a falar um bocadinho de tudo isso, porque nós, realmente, a nossa especialidade preocupa-se bastante com a qualidade de vida, com a repercussão funcional que muitas vezes os tratamentos, as patologias têm nos doentes e realmente a nossa preocupação é que haja uma boa reintegração e que haja qualidade de vida dos nossos doentes. Nós sabemos que dentro desta intervenção, dentro do apoio que nós podemos fazer e como ajuda a ultrapassar algumas destas alterações, o exercício tem aqui um papel e é por isso que agora falamos nele. De facto, o que é que nós sabemos? Sabemos que, por exemplo, a prática de exercício físico leva à diminuição da incidência de cancro de mama e cancro coloretal. Portanto, é uma prevenção primária. Isto de atenção realmente dos nossos estilos de vida, o tal estilo de vida, dos hábitos saudáveis. Aqui, se calhar, até um papel também muito importante dos médios dos cuidados primários, porque de facto sempre tem os nossos doentes tentarem incentivá-los, incutir a ideia de que a prática de exercício físico é muito importante para, de certa forma, podermos prevenir um determinado número de patologias e a patologia oncológica neste contexto, pelo menos em relação ao cancro da mama, coloretal, já está provado que realmente pode diminuir a incidência, mas há outros cancros em que também isso já está a ser visível.
Sabemos também, como eu tinha dito, que o exercício vai diminuir alguns dos efeitos adversos relacionados com o cancro, é isso que nós vamos a seguir abordar um pouco mais, e também sabemos que vai diminuir a recorrência e a mortalidade. Portanto, tem a ver um pouco também com o prognóstico. Portanto, podemos falar em exercício sim, e que tem benefício no contexto oncológico sim, porque temos que falar num antes, num durante e num depois. Portanto, podemos pensar no exercício como um próprio tratamento, um tratamento adjuvante. Mas quando pensamos em exercício e que temos que fazer esse ensino, o incentivar a prática de exercício, temos que perceber que o exercício isto não é de qualquer maneira, não é vamos fazer exercício, vamos todos correr, saltar, pular, não. Tudo isto tem que ser feito com método, há determinados princípios e os princípios essencialmente têm que ser decididos e aqui os fisiologistas do exercício, como é evidente, têm uma palavra a dar e saberão orientar os doentes porque temos que definir qual o tipo de exercício, a sua durabilidade, quanto tempo é que vamos fazer esse mesmo exercício, com que intensidade, com que frequência, e tudo isto tem que ser realmente ponderado. Tem benefícios, deve ser feito, não devemos ter medo, mas tem que ser feito como deve ser e com quem possa acompanhar como deve ser. Portanto, nós sabemos que há uma série lá está, de parâmetros que têm que ser tidos em conta e sabemos que há pessoas que estudam isto realmente a fundo. De facto, o American College of Sport Medicine elaborou umas guidelines precisamente para exercício em sobreviventes de cancro. Tem algumas orientações a nível da prática de exercício aeróbio e também de exercício de resistência, mas chamando também a atenção do exercício de flexibilidade, etc. Aqui o que eles chamam sobretudo é que é fundamental, sempre que estamos a fazer esta recomendação de exercício, que tem que ser adaptada a cada um. Portanto, nós não podemos pensar que vamos de repente chegar ali e vamos todos fazer se calhar igual. Não, temos que respeitar as nossas individualidades, as nossas capacidades e isso é fundamental. Se respeitarmos isso, realmente se calhar a prática de exercício físico, neste contexto oncológico, pode ser uma realidade e os doentes vão perceber que realmente podem fazê-lo, porque não têm que ficar com medo que o que terá que ser adaptado para eles tem que ser adaptado ao colega do lado ou a outra pessoa qualquer. Não, cada um terá a sua especificidade. E também chamar a atenção que não temos que ser todos atletas de alta competição. Basta qualquer tipo de atividade, é melhor do que nada. Nós queremos é combater a inatividade. E essa mensagem é muito importante deixar passar. Mesmo coisas que nos possam parecer muito simples, se calhar já é uma atividade física, já se pode transformar se calhar num exercício físico e daí tirarmos benefício. Portanto, não descurar essa parte e perceber que o que é importante é combater a inatividade. Depois, enfim, toda a dinâmica do exercício mais estruturado será feita de outra forma e com outras orientações. Tentando entrar então no cancro da mama e em como o exercício também aqui é benéfico, eu queria explicar aquilo que eu que iniciei, de que realmente associado ao tratamento de um contexto oncológico, neste caso o exemplo vai ser o do cancro da mama, há alguns efeitos adversos e que nós percebemos que o exercício pode ser benéfico. Associado tanto ao cancro da mama, o que é que nós temos como tratamentos? Temos a cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, imunoterapia. Evidentemente que isto é todo um leque que pode ser escolhido, portanto, depois de acordo com cada situação, assim os tratamentos serão adequados a cada doente. Associada à cirurgia, o que é que nós temos? Podemos ter uma cirurgia mais radical, uma mastectomia, ou uma cirurgia mais conservadora, quadratectomia ou uma tumorectomia, etc. Associado também à cirurgia da mama em si, podemos ter associado uma linfadenectomia axilar homolateral, portanto, o mesmo lado de que se vai fazer a cirurgia à mama. Isto consiste no tal esvaziamento ganglionar, portanto, a retirada de gânglios linfáticos. E também, muitas vezes, há uma técnica que é associada, que é a biópsia do gânglio sentinela, a pesquisa do gânglio sentinela, que o facto de ter surgido esta técnica veio permitir que o que antigamente era sempre cirurgias muito mais agressivas, porque praticamente faziam em todas o esvaziamento ganglionar, esta técnica vem permitir que realmente, em alguns contextos, porque é um exame que é feito na altura da cirurgia, que nos pode orientar para a necessidade ou não do esvaziamento, veio permitir que realmente, em alguns casos, não houvesse necessidade de se chegar ao ponto de fazer um esvaziamento. Portanto, é uma técnica que é muito importante e que é feita agora rotinamente.
Quais as complicações mais comuns então após a cirurgia? Normalmente temos situações associadas à dor, a dor associada não só à própria cicatriz, mas também num contexto que se chama o síndrome doloroso pós-mastectomia, que aqui engloba muitas vezes aquela dor que a doente sente associada à região mamária, à região axilar, face interna do braço, um bocadinho a face posterior e que está associado realmente a uma lesão, a um toque de um dos nervos que é responsável pela sensibilidade desse território e que leva realmente a muitas destas dores, a exceção das vezes no formigueiro, da queimadura portanto é um contexto que também tem que ser tido em consideração e que muitas vezes as doentes não percebem o porquê da sua dor. E depois, o que é mais comum, a limitação dos movimentos do ombro, associados não só à imobilidade daqueles primeiros dias, mas também muitas vezes associado ao que nós chamamos o Axillary Web Syndrome, que como podem ver aqui nesta fotografia, é o que nós chamamos as cordas axilares, cordas linfáticas, que é uma cordinha que aqui aparece, digamos assim, isto falando de forma simples, que muitas vezes quando a doente faz a abertura do braço, a abdução, é perfeitamente visível. Associado, enfim, a esta situação, vamos ter um quadro de dor e um quadro de limitação, há mesmo muita limitação associada. E este quadro existe desde que haja realmente um envolvimento a nível axilar, haja ou não o esvaziamento ganglionar, está bem? Portanto, mesmo só a biópsia do gangue sentinela, podemos ter doentes que apresentam este quadro e que vão ter queixas de dor e mobilidade e de dificuldade na mobilização. E aqui, de facto, é muito importante depois a nossa intervenção. E, claro, associado à cirurgia, temos então o risco de linfedema se houver o tal contexto do esvaziamento ganglionar. É por isso mesmo que nós, a nível da consulta da MFR no meu hospital, temos uma colaboração com os colegas que operam o cancro de mama, cirurgia e com a ginecologia, para tentarmos fazer logo um acompanhamento dos doentes o mais precoce possível e, portanto, no pré-operatório, claro que este ano e meio de pandemia tem dificultado aqui um bocadinho, às vezes, as dinâmicas do que costumávamos fazer, mas temos tentado manter sempre este acompanhamento o mais possível e, de facto, nós tentamos avaliar as doentes logo num pré-operatório, perceber a mobilidade, ter medições de perímetros, fazer o seu acompanhamento depois daí para a frente, para podermos perceber onde é que estão algumas alterações. Temos 2 folhetos, um sobre exercício, outro sobre linfedema, que depois serão entregues às doentes, com a explicação de alguns dos exercícios que podem fazer, para precisamente ajudar na recuperação dessa mesma mobilidade. Realmente nestas fases, e havendo alguma limitação, a intervenção do fisioterapeuta aqui é logo muito importante, sobretudo se pensarmos que há doentes que irão fazer radioterapia e que para as quais a recuperação da mobilidade é fundamental para o tratamento depois que aí vem. E por isso mesmo nós fazemos esta avaliação, fazemos do pré, no pós mais ou menos 2-3 semanas eu vejo as doentes, se tiverem necessidade realmente de intervenção de reabilitação entram em tratamento, se percebermos que enfim pode haver alguma limitação mas que estão a recuperar bem, estão a perceber bem como é que são os exercícios, vão continuando a fazer em casa e vamos mantendo as consultas de follow-up. Isto é o exemplo, enfim, de algumas imagens dos exercícios que nós recomendamos, são sempre exercícios simples, muito vulgares, é o que a nossa articulação habitualmente faz, não há nada aqui sofisticado e sobretudo serem feitos sempre dentro do limite da dor e serem feitos de forma a não estarem cansadas e muitas vezes é o que eu digo, nós dizemos para fazer um X número de repetições, fazer 1 ou 2 séries, mas é o que eu digo, se não fizerem 10 vezes, se fizerem 7 ou 6, se não conseguirem fazer os exercícios todos que damos como exemplo, façam pelo menos uns de manhã, outros à tarde, eu quero é que comecem a mexer realmente, pronto. Portanto, lá está, perceberem que não há medo de mexer, têm que ir mexendo e que é muito importante para a continuidade até dos tratamentos. Em relação então à quimioterapia, aqui também temos várias complicações, muitas vezes temos a neuropatia periférica, aquelas queixas da dormência, da queimadura nas mãos, nos pés, problemas até a nível cardíaco, por causa destes medicamentos também tem uma grande repercussão, uma grande toxicidade cardíaca, o contexto da fadiga e alterações metabólicas de repercussão que nós sabemos todos que estas doenças se queixam nesta fase dos tratamentos. Aqui também sabemos que a introdução de exercício é fundamental e pode ajudar em algumas situações.
O que em tempos antigos, se calhar, seria impensável pensar um doente a fazer quimioterapia e a fazer tanto exercício, meu Deus, o que é que vai daqui sair? Bom, em relação à neuropatia, que nós percebemos que muitas vezes vai dar alterações da marcha, pelas alterações da própria posição a andar, temos quadros de desequilíbrio e há o risco das quedas. E as quedas podem ter repercussões graves, sobretudo se for em algumas doentes mais idosas, todos nós sabemos quais são as repercussões das quedas e as fraturas ou fraturas de colo de fémur em doentes com faixa etária mais elevada. Por isso é muito importante quando temos perante nós doentes com queixas de neuropatias periféricas, chamar a atenção que podem fazer alguns exercícios para treino de equilíbrio, perceber que a marcha, há que insistir, podem fazê-la, e aqui a marcha, a Nordic Walking, a marcha com os bastões, que a Manela já tinha dado um cheirinho de como é, mas que mais à frente eu vou abordar um pouco mais, o facto de usarem os bastões vai ajudar mais confiança e de alguma forma controlar um bocadinho mais esse desequilíbrio. Se perceberem que a marcha realmente é difícil, podem fazer algum exercício aeróbico sentadas numa bicicleta. Há atividades como o Tai Chi, o Yoga, que estão muito associados, sobretudo o Tai Chi, têm uma evidência muito marcada de que é uma excelente prática de exercício para o equilíbrio. E, portanto, são modalidades a serem realizadas. Depois chamar a atenção que até mesmo em relação à patologia, à repercussão cardíaca, à cardiotoxicidade, existe mesmo os colegas da cardiologia dedicados à cardio-oncologia, precisamente para acompanhar estas doenças, pelas repercussões que nós sabemos que os doentes oncológicos têm a nível cardíaco, e, portanto, aqui também se sabe que alguns exercícios podem ser feitos. Há até alguns trabalhos que demonstram o benefício que tem a sua prática. E até mesmo em relação à fadiga, nós sabemos que os exercícios aeróbios também aqui são muito importantes serem realizados, mesmo que o doente lhe pareça que é um contrassenso, temos que lhe saber explicar que não, que é importante continuar a fazer devagar, devagarinho, ir calmamente começando a mexer, mas deve contrariar essa tendência de sedentarismo, está bem? Claro, como é evidente, todos nós que lidamos com doentes que estão a fazer quimioterapia, temos a perfeita consciência que há alguns dias, que logo a seguir às vezes aos tratamentos, etc., também consoante o tipo de fármaco que estejam a fazer, que é normal que possa haver ali 1, 2, 3 dias que se calhar é realmente difícil fazerem alguma coisa e têm que ter o seu descanso e se calhar não conseguirem fazer estas atividades. Sem problema nenhum, é mesmo assim, mas depois progressivamente, assim como à medida que vão começando a recuperar um bocadinho a sua condição física, então começar a serem mais ativos. Em relação à radioterapia, o que é que nós nos apercebemos que pode haver como complicações? Muitas vezes os doentes, e os doentes de cancro de mama, isto é a realidade, é após a radioterapia que apresentam quadros de limitação dos movimentos. Muitas vezes vão para a rádio a mexer muito bem o braço e é após a rádio é que começam com queixas de que o braço afinal está a prender um bocadinho, eu mexia tão bem, mas pronto, isto acontece, realmente a radioterapia leva a um quadro de fibrose, ao repuxar a nível dos tecidos e portanto aqui é muito importante que elas continuem a fazer os exercícios, quer durante a rádio, quer quando acabem a rádio, portanto aquela rotina de exercícios é para continuar. Depois também, claro, a radioterapia também pode ter provocar problemas de cardiotoxicidade. A fadiga é uma das queixas mais prevalentes, é muito frequente o doente sentir o tal cansaço que eles dizem, mas não fiz nada e estou tão cansado. Realmente esta fadiga é uma realidade, não é fácil recuperar apenas com o dormir, portanto não é só o descanso que permite esta recuperação, é realmente com a prática de exercício. E o linfedema, todos nós sabemos que o linfedema, além de estar associado à parte cirúrgica, ao esvaziamento ganglionar, a própria radioterapia, pela fibrose, pelas alterações anatómicas que provoca localmente, pode também levar ao aparecimento do linfedema. Portanto, o que é que nós queremos? Queremos que as nossas doentes, para contrariar esta limitação de ombro que apareça, que não se esqueçam de fazer os exercícios e que continuem a fazer os exercícios. Em relação à fadiga, fazerem o tal treino aeróbio, fazer algum treino de resistência, tentarem fazer algumas caminhadas, o andar de bicicleta, fazerem alguns exercícios com alguma carga, como já iremos ver e como depois mais à frente também o Tiago irá abordar. Portanto, a prática de exercício neste contexto é muito importante.
Eu chamo aqui a atenção do evitar a piscina. Não é o evitar a piscina pela piscina, a nível do bom que é fazer exercícios dentro da água. É só chamar a atenção que às vezes naquela fase, logo após os tratamentos de radioterapia, a pele ainda está muito sensível, às vezes há alguns quase mesmo de alteração, o tal queimar, a radiodermite, e portanto pode numa fase mais inicial, a doente não poder ir logo para a piscina, por causa das piscinas do cloro, etc., ser ainda bastante agressivo para a pele. É só nesse contexto, porque assim que percebemos que a pele está bem, que não há nenhumas alterações, podem e devem fazer exercícios também dentro da água, não há problema nenhum, e tendo também bastantes cuidados com a hidratação dessa mesma pele. Associado aos outros tratamentos de hormonoterapia, essencialmente associados aos inibidores da aromatase, que o mais comum é os nossos doentes estarem a fazer um letrozol, mas há outros, há alguns... Há algumas consequências dessa mesma medicação. Uma delas é a osteoporose e também o queixo de dores poliarticulares, as poliartralgias, que são muito comuns. Muitas vezes isto tem uma grande repercussão no dia a dia, no vestir, no tomar banho, pronto, em todas estas atividades de vida diária, começar a andar nos primeiros momentos logo durante o dia, essas queixas são muito, muito comuns. E o que é que nós sabemos? Que, por exemplo, em relação à osteoporose, todos nós sabemos que os exercícios com alguma carga, com um bocadinho de impacto, são benéficas. No entanto, exercícios com resistência, com algum peso. No entanto, há que perceber também que é como eu costumo dizer, nós não podemos ser muito radicais, nem podemos tentar generalizar tudo. Assim como eu disse que a piscina numa fase inicial, por causa da rádio, temos que ter ali um bocadinho de cuidado para perceber se a doente já tem a pele em condições de poder estar numa piscina, que tenha o cloro, etc. Mas também temos que perceber que às vezes para algumas doentes que não estejam muito habituadas a fazer exercício, o meio aquático é um meio excelente para para começarem até a fazer alguma atividade física pela questão das alterações que ocorrem dentro da água. Portanto, apesar de para a osteoporose nós queremos um exercício mais com impacto dentro da água, não é isso que acontece, às vezes se calhar para melhorarem até algum exercício, algum equilíbrio, para começarem a fazer alguns movimentos, a própria resistência da água também lhes dá um bocadinho já de melhoria até a nível da circulação, até de membros inferiores, etc. Portanto, mesmo que o ótimo seja mais seco, não quer dizer que às vezes começava alguns exercícios dentro da água também não possa se calhar começar por aí e que não vamos ter também se calhar alguns ganhos. Em relação às queixas articulares muito comuns das mãos, dos pés, é os ombros, é os joelhos, é as costas, o começar a endireitar, etc., que como disse muitas vezes têm repercussões de tal maneira no dia-a-dia da doente que pode haver necessidade de se mudar essa mesma medicação. E aqui já há trabalhos que demonstram que a prática de exercício aeróbio, portanto a tal caminhada, andar de bicicleta, atividades algumas dentro da água e alguns exercícios de resistência têm benefícios, os doentes têm menos dores se fizerem estes exercícios com regularidade e são mais eficazes do que propriamente só tomarmos um analgésico em algum contexto de dor. E é isso que é preciso perceber e transmitir às doentes, que pode parecer um contrassenso dizer que estão com dores e vamos dizer, mas mexa, se vai fazer coisas, faça exercício, então mas dói-me tudo. Não, mas se começar a mexer, vai perceber que essa postura vai se modificar e vai se sentir melhor. Depois relacionado com os anticorpos, não é? Que é realmente um dos tratamentos fantásticos que tem aparecido em relação mesmo até, sem ser o cancro de mama, noutras patologias, a imunoterapia tem aqui também um papel muito importante, mas não é isenta também de efeitos adversos e também podemos ter um bocado de toxicidade e um contexto de fadiga associado. Chamar só a atenção que aqui estes efeitos a nível da parte cardíaca, eu não referi, mas que enquanto na quimioterapia muitas vezes podem ser irreversíveis, aqui suspendendo a medicação, se começar a haver realmente alterações a nível de insuficiência cardíaca, parando, há outra vez uma recuperação a nível da função cardíaca. E, portanto, lá está, estas alterações cardíacas é como a nossa reabilitação cardíaca, é muito importante fazer os tais exercícios aeróbicos, portanto, eles estão sempre cá presentes, são um pouco quase que transversais a todos os tratamentos. Portanto, é fundamental que esta mensagem passe, que os doentes têm que fazer algum exercício porque é muito benéfico e está-se a ver realmente que em quase todas as áreas de intervenção, a repercussão que elas têm, o exercício pode ajudar a controlá-las ou a minimizá-las. Portanto, lá está, é bom podermos transmitir esta informação e tentar transmitir esta segurança também aos nossos doentes.
Como vimos em relação ao cancro da mama, uma das complicações que pode aparecer e que preocupa muito as nossas mulheres é realmente o linfedema. O linfedema é esta imagem que nós podemos ver aqui, é uma alteração marcada a nível da imagem corporal, portanto há uma assimetria, há um inchaço do membro superior. E aqui também o exercício tem uma palavra a dar, como já iremos ver. Portanto, tentando definir o que é o linfedema de uma forma geral e para todos nós percebermos, é uma acumulação de líquido no espaço intersticial, portanto, entre as várias células, que é rica em proteínas, é isto que o difere de outros, e que surge devido a uma inadequada drenagem linfática. De facto, o facto de se ter feito a cirurgia, que houve ali uma interrupção dessa mesma circulação, vai fazer com que haja um acumular de líquido nesse membro e vai aparecer edema, um quadro de inflamação e, se não for tratado, um quadro de fibrose. E por isso aqueles membros ficam mais edemaciais e é difícil reverter. Nós podemos classificar o linfedema relacionado com a sua origem, portanto não é só o linfedema associado ao cancro de mama, nós podemos ter um linfedema primário, aquele linfedema que surge por um mau funcionamento ou uma má formação dos próprios vasos linfáticos. E temos aqui, portanto, pode aparecer logo ao nascimento ou mais tardiamente, e temos então o linfedema secundário, que decorre de alguma alteração, ou uma causa infecciosa, traumática, contexto oncológico só por si, ou associado aos tratamentos, nomeadamente a cirurgia e a radioterapia, a cirurgia no contexto da linfedectomia e a radioterapia. Chamar a atenção que realmente nos países ocidentais, sem dúvida alguma, que é o linfedema secundário, que é o mais prevalente, é associado ao contexto oncológico. Mas se formos para os países mais orientais, temos então a filariase. A filariase, aliás, é a causa principal do linfedema, está bem? São estas imagens realmente assustadoras, esta aqui até é muito suave, há imagens realmente muito exuberantes e que têm a ver com este micro-organismo da filária, e temos quadros de filariase, como as tais elefantíases, que são muito, muito exuberantes. Mas no nosso contexto realmente é o linfedema secundário e a parte oncológica que é prevalente. Por isso, cancro de mama associado ao linfedema secundário, e a causa disto essencialmente é porque houve um esvaziamento axilar e muitas vezes por estar associado também aos tratamentos de radioterapia. Bom, o quadro de linfedema vai tendo uma progressão, ele não aparece de um dia para o outro um bração grande, não é? Portanto, há uma altura em que quase que é imperceptível, muitas vezes o estadio inicial é mais as queixas de um braço pesado, há um desconforto, no entanto, se formos fazer uma medição com a fita métrica, quase que é imperceptível, no entanto, se quer utilizássemos outros métodos de medição, como a bioimpedância, já poderíamos, se fizéssemos um pré e um pós-operatório, já poderíamos detectar algumas alterações e, portanto, estar mais atentos e atuar de forma mais precoce, mas se tivermos pela fita, muitas vezes já é quando há algumas alterações mais marcadas que nós conseguimos ter objetivamente um quadro de linfedema. E, portanto, se não fizermos nada, o linfedema pode evoluir e realmente termos um braço já com fibrose e com muito difícil a nossa intervenção. Por isso mesmo nós temos de tentar tratar, e por isso chamar a atenção que o linfedema não tem cura. Nós temos tratamentos e é uma doença crónica. A partir do momento que surge um quadro de linfedema, nós temos que lidar com ele como uma doença crónica. É para sempre, ok? O que é que nós sabemos a nível de tratamentos? De momento, do ponto de vista internacional, o que está estabelecido é a terapia linfática descongestiva, que consta não de um tratamento único, mas de uma combinação de modalidades, nomeadamente os cuidados até com a pele, uma boa hidratação da pele é fundamental, as técnicas de massagem, drenagem linfática manual, a parte da compressão, que pode ser feita numa fase inicial, as bandas multicamadas, posteriormente o vestuário compressivo, neste caso as mangas de contenção elástica, e também a prática de exercício físico. Portanto, como veem, o exercício está cá. Estava cá enquanto cancro, está cá quando há linfedema, portanto, o exercício até aqui, como veem, faz parte do tratamento de linfedema quando está instalado. Aqui algumas imagens só para chamar a atenção de como é importante os cuidados com a pele para a prevenção de infecções. A massagem de drenagem linfática é fundamental, tem que ser feita por técnicos especializados.
A compressão, quando nós fazemos um tratamento logo numa primeira fase, a fase de redução, portanto a nível ainda hospitalar ou numa clínica, se tiver este material, é com as bandas multicamadas. Posteriormente já entramos então na fase de manutenção, quando os perímetros começam a estabilizar, e aí é o uso então da manga, do vestuário compressivo. Se fosse o membro inferior, seriam as meias. Bom, aqui algumas imagens para percebermos quando falamos em bandas multicamadas, é que realmente utiliza-se várias camadas, quem eventualmente já tenha feito tratamento percebe perfeitamente o que estamos a dizer, e pronto, e o aspecto final, quando aplica-se todas as bandas, é este, mas realmente é um tratamento que é muito eficaz e que é fundamental na fase inicial para se conseguir obter algum resultado, realmente alguma redução do edema, porque nós nem sempre conseguimos que se reduza totalmente o linfedema, conseguimos às vezes recuperar bastante, mas não quer dizer que volte exatamente ao normal. Daí ser muito importante começarmos a tratar o mais precocemente possível para podermos ter os melhores resultados possíveis. Aqui algumas imagens de alguns doentes com a bandagem. Aqui há um outro dispositivo que eu vou utilizar o termo comercial, que é o Circade, mas que é da Medi, mas há outras marcas que também têm dispositivos semelhantes, que acabam por ter um efeito equivalente às bandas multicamadas, mas que são muito mais fáceis de aplicar, e se alguns doentes puderem adquirir, muitas vezes dá para poderem ir controlando e adaptando o seu tratamento, digamos assim, até mesmo em casa, alternando entre o uso da sua manga, o uso deste dispositivo de contenção, que acaba por ser menos elástico, portanto faz a contenção semelhante às bandas multicamadas. Depois, claro, quando é então a tal fase do uso da manga, do vestuário compressivo, aqui temos algumas imagens onde mostra que as mangas podem ter um aspecto mais apelativo, há com cores diferentes, há com padrões diferentes, no caso das crianças, por exemplo, com bonequinhos, há até uma empresa que é a Linfedivas, que tem mangas realmente com os padrões muito engraçados, muito originais e que pode ajudar a que, enfim, haja uma melhor adesão até ao uso da manga, sobretudo às vezes para algumas doentes mais jovens e que percebem que têm que lidar com esta situação para sempre, e que se calhar o uso da manga, se puderem adaptar a cores diferentes, adaptar à roupa e portanto desmistificar aqui um bocadinho o uso da manga, às vezes os padrões serem mais apelativos, esta parte estética também tem que ser tida em consideração, e portanto já há uma preocupação das marcas comerciais em terem, lá está, as cores, os padrões, os dizeres, tudo isso para se tornar mais atrativo usar as mangas. Depois a tal prática do exercício físico, há diferentes tipos de exercícios que podem ser aqui realizados, aqui temos as doentes a fazer Nordic Walking, mas sobre isto até já mais à frente vou falar um bocadinho melhor. Queria só chamar a atenção que também em complemento à terapia linfática descongestiva, nós também utilizamos a pressoterapia intermitente sequencial. Pronto. E reforçar aqui então a mensagem que eu queria transmitir bastante, que o linfedema é uma doença crónica, não tem cura, mas tem tratamento, e que é muito importante começar precocemente, portanto sempre que notarem que há alguma alteração com o braço, procurarem o seu médico para poder vermos o que é que se está realmente a passar, percebermos se estamos mesmo perante um quadro de linfedema, às vezes há que fazer o diagnóstico diferencial de outras situações, e é muito importante que o doente, uma vez que esteja a ser tratado, que adira, que aceite os tratamentos, que aceite que tem que fazer as bandas e que aceite que tem que usar uma manga posteriormente. Nós temos que perceber que é uma doença crónica e temos que fazer aqui, por exemplo, o paralelismo com a diabetes. A diabetes também é uma doença crónica, é uma doença para sempre. E nós sabemos que se tivermos um doente com diabetes que não seja tratado, ele vai ter a sua retinopatia, pode aparecer a cegueira, ele pode ter a sua neuropatia e vai ter as feridas, as alterações do pé, pode levar a uma amputação, até pelas alterações vasculares também muito associadas ao doente diabético. E, portanto, tudo isto tem que ser tratado para que se evite chegar a esse ponto. Com o quê? Os comprimidos, com a insulina, cuidados com a dieta, os estilos de vida saudável, etc. Com o linfedema é a mesma coisa. Se nós não fizermos nada e ele for progredindo, vão aparecer as infecções de repetição, as erisipelas, pode aparecer mesmo, que é muito raro, mas que em alguns casos, se não se fizesse nada, pode haver às vezes uma transformação num caso oncológico também, e portanto tem que se tentar prevenir e tratar, e perceber que aqui o tratamento não é o comprimido, mas é a massagem, a drenagem linfática, é o uso da manga, enfim, são estes os nossos tratamentos, são estes os tratamentos para o linfedema, e tem que ser aceito como tal, senão não conseguimos ir lá de outra maneira.
Em relação ao exercício, então, que vamos agora focar um bocadinho mais. Como vimos, faz parte do tratamento, mas sem ser só, enfim, uns movimentos, uns exercícios que sejam feitos na altura em que estamos a querer tratar, enfim, aquele aparecimento de linfedema, aquele agravamento, nós também podemos perceber que o exercício pode fazer parte do dia a dia das nossas doentes, sem estarmos com o medo de que não podem fazer exercício. De facto, antigamente era esta a postura: não fazer nada, é um braço quieto, é um braço esquecido, não podem fazer nada com esse braço, não podem carregar nada. Pronto, tem-se chegado à conclusão, felizmente, lá está, a ciência vai evoluindo, há cada vez mais trabalhos que vão suportando de que de facto podemos fazer exercício, nomeadamente até exercício com alguma resistência, que era o medo que se tinha de usar algum peso, fazer alguma coisa. E de facto a Sociedade Internacional de Linfologia, que emite sempre uns consensos pelos quais nós nos vamos também seguindo e orientando para atuar sobre estes doentes. Nos consensos de 2016, que penso que é o último, antes nunca tinha aparecido esta referência, mas em 2016 aparece a referência de que de facto é seguro o exercício com resistência, exercícios com carga, porque haverá já estudos que demonstram que isso pode ser feito. Portanto, isto aqui é uma mudança de mentalidade muito importante e que é baseado em estudos e que nos leva a ter realmente aqui uma postura totalmente diferente em relação à introdução do exercício no linfedema. Há vários trabalhos, eu sei até que o Tiago vai abordar um bocadinho também toda esta evidência relacionada com o exercício e o linfedema e a quantidade de trabalhos que existem, mas eu penso que houve aqui um trabalho que se calhar marcou um bocadinho esta mudança de atitude e de visão e que despoltou também o interesse para que se continuem a fazer ainda mais trabalhos, porque apesar de tudo, alguns dos trabalhos, as amostras ainda vão sendo pequenas e portanto apesar de irmos todos no sentido que o exercício é seguro, continuamos a ter algumas dúvidas em relação a determinadas situações e é importante continuarmos a trabalhar e investigar e vão haver de certeza cada vez mais trabalhos e daqui para a frente haveremos de poder falar sobre isto ainda com mais segurança e com mais evidência. Este estudo é um estudo PAL, que é o Physical Activity in Lymphedema. Foi um estudo que foi bem feito, que foi em 2008, 2009 e que foi a partir daqui que realmente pela maneira como estruturaram todo o trabalho que se conseguiu, enfim, chegar à conclusão de que seria seguro fazer exercício físico, exercício com resistência, mas com a precaução de que, lá está, não é o exercício pelo exercício. Tudo isto tem que ser feito com moderação e com algumas regras. Sobretudo, o que é que surgiu aqui como grande chamada de atenção? Poder fazer exercícios com resistência, mas tem que ser progressivo. O que aconselham, e é isso que eu tento muitas vezes transmitir também às nossas doentes, é que temos que começar devagarinho e progressivamente. Se assim for, vamos vendo até onde conseguimos. Não vamos logo à partida dizer que este exercício está contraindicado, esta prática de desporto está contraindicada. Claro que sabemos que algumas, se calhar, podem ser mais adequadas do que outras, mas é também como eu costumo dizer, estamos vivas, a pessoa é para ser feliz, tem que fazer também um bocadinho do que gosta, claro, sem se prejudicar, mas tem que haver aqui um equilíbrio e se houver alguma atividade, algum desporto que realmente lhe dê bastante prazer, se calhar temos que perceber como é que havemos de lá chegar, cuidados a ter e tentar testar pouco a pouco para perceber a nossa reação, porque cada caso é um caso e a resposta de uma doente não é igual à doente do lado. Portanto, perceber que há estudos que nos demonstram que esta atitude pode ser efetuada, temos é que ir muito com calma, com respeito e saber interpretar o nosso corpo. Por isso, muitas vezes o que eu recomendo é começarem por fazer um determinado exercício primeiro sem qualquer carga, sem peso nenhum, fazem durante 2, 3 semanas, é perfeitamente tolerado, não há queixas, não há nada, então começamos a iniciar, por exemplo, meio quilo, 2, 3 semanas mantém essa atividade sem queixas, aumentamos para 1 quilo, 2, 3 semanas sem dificuldade, sem qualquer tipo de queixas, não há dor, não há edema, não há qualquer tipo de limitação. Portanto, vamos a partir daí, portanto, lá está, começar devagar e aumentar progressivamente até à carga que acharem seguras. Para cada um terá o seu limite. Eu, por exemplo, sou muito fracalhota, não passo mais do que 1,5 kg, 2 kg a fazer às vezes determinados exercícios, mas, portanto, tudo isto pode ser feito de acordo com a tolerância, mas tem que ser testada pouco e pouco e temos que respeitar a nossa capacidade. Chamar também aqui a atenção
que apesar de não haver, enfim, uma guideline completamente rígida, mas que recomenda-se o uso da manga de contenção elástica, sobretudo se houver um quadro de linfedema. Uma senhora que tenha linfedema e que vai fazer determinado exercício físico, recomenda-se que mantenha a sua manga na atividade física. Quem não tenha linfedema, haja apenas o risco de, realmente alguns trabalhos têm demonstrado que o não usar a manga não parece ser prejudicial. No entanto, aqui eu também não consigo ter uma postura, enfim, radical. O que eu costumo dizer é perceber qual é a atividade que pretendem fazer, da mesma maneira como eu recomendo quem não tem linfedema, mas tem risco de, que em algumas atividades em casa, apesar de terem, enfim, alguns cuidados, sentem algumas queixas, se calhar aí podem usar a tal manga de grau 1, que nós usamos como prevenção, assim como usamos para as viagens de avião como prevenção, que aqui também possam usar essa manga de prevenção, a de grau 1, a de contenção de grau 1, na prática de algumas atividades que nos possam parecer, se calhar, apesar de se tentar começar gradualmente, mas um pouco mais agressivas. Pronto, e também depende de como esse braço já no dia a dia se comporta, se calhar ficaríamos mais descansadas se começasse a fazer o exercício com mais regularidade, com a manga. Portanto, temos sempre que ponderar, falar com a doente e perceber também como é que ela noutros contextos reage para percebermos se é necessário ou não o uso da manga. Está bem? Mas, portanto, às vezes de prevenção pode haver essa necessidade de usar também a manga mesmo em situações de risco. Em situações de linfedema mesmo, aí há um acordo um bocadinho mais generalizado em como seria benéfico manterem o uso da manga. Bom, em relação ao exercício e a parte aeróbia, nós temos aqui o Nordic Walking como sendo uma excelente opção, não só para problemas de linfedema do membro superior, como também do membro inferior, e realmente o Nordic Walking tem a vantagem de ser uma marcha com bastões, como vem aqui nesta imagem, em que vai permitir usar maior quantidade de músculos, sobretudo os músculos do tronco e membro superior, que às vezes nós podemos pensar que na marcha são utilizados, não são assim tão utilizados. E quando usamos os bastões que nos obrigam a fazer um movimento mais amplo, aí nós percebemos que de facto há um maior dispêndio de energia, há maior participação realmente até a nível da parte da articulação dos membros superiores, esses músculos do membro superior, e portanto eles próprios vão estar a fazer o seu efeito para ajudar a bombear, a fazer a drenagem de líquido. Aqui são só dois exemplos de dois artigos onde demonstram que realmente a marcha com os bastões, o Nordic Walking, melhora também, lá está, o tal movimento do ombro, a função do ombro, portanto os movimentos vão melhorar toda esta amplitude articular e também a nível mesmo do edema, do linfedema, não há prejuízo, pelo contrário, pode até beneficiar pelo tal efeito do músculo aqui ser benéfico, mas há mais trabalhos, eu trouxe só este para mostrar que realmente o Nordic Walking é uma atividade perfeitamente adequada, não é específica para o linfedema e nem é específica para doentes oncológicos, é para todos nós, para qualquer um, porque sem dúvida que é uma atividade muito completa e tem estes benefícios todos. Mais uma vez, o que nós queremos é evidentemente que o doente evite ter o linfedema, nós queremos tratá-las da melhor maneira para que tenham uma boa qualidade de vida, mas se não chegarmos a ter linfedema, melhor, como é evidente. E portanto a prevenção também é importante. Como vos disse inicialmente, nós temos uns folhetos informativos, não só da mobilidade, mas também em relação ao linfedema, para os doentes saberem alguns cuidados que podem ter. Estes cuidados, e isso é importante também chamar a atenção para não haver às vezes um peso de culpa, quando algumas vezes até acham que fizeram tudo muito certinho e eventualmente começaram a ter um quadro de linfedema, porque estas recomendações que nós fazemos são realmente, enfim, recomendações, sabemos que se calhar se as fizermos poderemos estar a prevenir, mas de facto às vezes o que acontece é que pode haver uma descompensação do nosso equilíbrio a nível da circulação linfática e entretanto o braço ter havido uma descompensação e começar a inchar, mesmo que não tivesse havido alguma asneira, digamos assim, não é? Pronto, portanto são folhetos e são mensagens que nós tentamos informar os doentes para tal literacia sobre o linfedema, o que é e que cuidados a ter e o que é que eu posso fazer também depois em relação aos tratamentos. É muito importante para que o doente adira e possa aceitar a sua patologia e tratá-la da melhor maneira. Portanto, aqui só algumas chamadas de atenção. A hidratar a pele, manter o peso dentro de valores normais, aqui o peso é muito importante, aliás nós sabemos que dentro dos fatores de risco para desenvolver o linfedema é o esvaziamento sim, o estar associado ou não também à radioterapia
e, sobretudo, doentes que sejam obesas, tenham um índice de massa corporal elevado. Aí é unânime que é um dos fatores de risco. Portanto, nós não queremos os doentes com peso acima do normal. Portanto, tem que haver aqui algum cuidado para recuperarem, ou seja, para voltarem a um peso normal ou para, se entretanto engordarem, recuperar. Mais uma vez aqui o exercício é muito importante para ajudar no controle desse mesmo peso, juntamente, claro, com o apoio nutricionista, etc., porque nós sabemos que muitas vezes há aqui um aumento de peso associado também como consequência dos tratamentos que estão a fazer e, portanto, às vezes não é fácil perderem esse mesmo peso, por isso tem que haver aqui um equilíbrio e uma ajuda também multidisciplinar de várias áreas para que se consiga estabelecer aqui uma meta de tentar que o peso volte a valores normais, porque sabemos que é um risco bastante elevado, até mesmo para o prognóstico do cancro de mama. Depois usar, enfim, algumas luvas em algumas tarefas, nomeadamente a jardinagem, para evitar que se piquem, para evitar uma infecção. Lá está, se viajar de avião, usar a manga de contenção de grau 1, só como prevenção, chegando ao destino, tirar e poder fazer vida normal, no regresso a mesma coisa. Evitar alguns esforços com pesos e com movimentos repetitivos, chamar a atenção de que isto pode parecer que eu estou a contradizer o que estava a dizer antes, não é bem assim, é que dentro do que alguns trabalhos têm demonstrado é que a tal prática de exercício físico com pesos, portanto numa questão de atividade física e de exercício, dá-nos já alguma segurança, o que já se sabe até agora em como isso possa ser feito. No entanto, ainda não conseguimos ter uma garantia de podermos extrapolar uma situação para outra. Ok? Portanto, algumas situações em que do nada, de repente, temos que fazer um esforço muito grande, fazer movimentos bruscos ou estar a fazer movimentos muito repetitivos, nós sabemos que de alguma forma podem estar associados a uma eventual descompensação e aparecimento do linfedema. Portanto, aqui, se conseguirmos na mesma moderar alguns desses tais esforços e alguns dos movimentos repetitivos que muitas vezes, às vezes temos que fazer, deveremos tentar. No entanto, a prática em si, porque há um aquecimento, há um movimento que vai sendo progressivo, enfim, tudo isso são contextos diferentes e o nosso organismo responde de forma diferente. Depois, evitar as lesões cutâneas, para evitar as feridas, portanto, evitar os cortes, etc. Aqui, então, a tal chamada de atenção para as coisas práticas de que não tirar sangue daquele lado, não ver a tensão arterial desse lado também. Agora que estamos na fase da vacinação, em relação às vacinas, seja esta ou outra qualquer, não levar as vacinas desse lado, chamar a atenção que se por acaso houver um edema, se houver linfedema ou risco de linfedema dos membros superiores, ser bilateral, que temos várias doenças nesse contexto, chamarem a atenção, caso ninguém que esteja nos centros de vacinação se lembre disso, que podem fazê-lo na coxa, está bem? Pronto, e portanto há sempre aqui uma alternativa e tentarmos minimizar esse risco, evitar também aquela exposição solar de forma exagerada, tanto de maneira a haver um risco de um escaldão, digamos assim, não é o não apanhar sol pelo sol. Nós no verão andamos na rua de manga curta e toda a gente anda, não é porque agora há um risco de linfedema, vamos andar com uma burca ou uma coisa assim do género. Não, nós temos de fazer a nossa vida normal, digamos assim, ir à praia, tomar o nosso banho, mas ir àquelas horas mais saudáveis, que é o que todos nós devemos fazer, e evitar a exposição de estarmos parados a apanhar sol, o tal risco do escaldão. Da mesma maneira que se estivéssemos numa esplanada, não estar ali parados a sentir que estamos a levar o sol, aquela exposição solar, tão diretamente no braço. Estarmos à sombra, protegermos, ter esse cuidado, portanto, evitar essas fontes de calor. Até mesmo às vezes em alguns tratamentos de fisioterapia, não fazer os tratamentos do calorzinho, o calor úmido em cima desse braço, está bem? Isso deve ser evitado. Portanto, aqui assim só como algumas mensagens. Linfedema é uma doença crónica, tem repercussões realmente funcionais, psicológicas, a parte da imagem, socioeconómicas pelos gastos que estão relacionados com o tratamento do linfedema, não deve ser subestimado nem negligenciado. Muitas vezes isso acontece mesmo até entre alguns profissionais de saúde que não estão tão dentro desta área, acharem que não há nada a fazer. Realmente nós não temos uma cura, mas temos muita coisa que podemos fazer para melhorar a qualidade de vida destes doentes. O próprio doente tem que aderir, tem que perceber o que é que tem e como é que tem que lidar com esta situação e, portanto, lá está, não tem cura, mas se houver alguma alteração, procurarem o seu médico para que possa iniciar tratamentos precocemente. E por o linfedema realmente ser algo importante,
há uma tendência para que o dia 6 de março seja o Dia Mundial do Linfedema. O Dia Mundial do Linfedema é um dia que nós estamos a tentar que seja, ou seja, a nível de estar reconhecido pela Organização Mundial de Saúde ainda não está. Mas em 2016, a Lymphatic Education and Research Network dos Estados Unidos iniciou esta campanha para que o dia 6 de março passasse a ser reconhecido como o Dia Mundial do Linfedema. E realmente várias instituições mundiais aderiram a isto para chamar a atenção realmente desta patologia e, de facto, desde 2016 que vários países têm aderido, através das suas associações, à comemoração do dia 6 de março, com iniciativas para realmente divulgar o que é o linfedema, tentarmos explicar não só para a população em geral, até mesmo para os próprios profissionais de saúde, que, como disse, muitas vezes não estão dentro deste assunto, porque as doenças estão muitas vezes subdiagnosticadas, estão maltratadas, não há nada a fazer, e também mesmo a nível da formação, às vezes dos próprios médicos, enfermeiros, terapeutas, etc., nem sempre se trabalha assim tanto esta área, portanto é muito importante falarmos deste dia. Portanto, começou nos Estados Unidos, começou no dia 6 de março de 2016 e nós em 2017, não querendo tentando apanhar também o comboio, nós no hospital, juntamente com o apoio precisamente da Andelinfa e na altura também com a colaboração da Associação das Amigas do Peito que há em Santa Maria, que dá apoio às doentes com cancro de mama e com quem nós temos também colaborado muitas vezes, resolvemos comemorar este dia não só com umas mesas de divulgação, com folhetos, com exposição de material de contenção elástica, cartazes, etc., para divulgar, tirar dúvidas, esclarecer alguns doentes que passassem num dos corredores de Santa Maria. Num outro, no átrio onde habitualmente há as exposições, fizemos uma exposição com alguns pósteres, onde tentávamos explicar um bocadinho o que é o linfedema, que tratamentos é que se faz, como é que se diagnostica, a equipa que faz parte, as associações que existem, enfim, tentámos dinamizar um pouco tudo isso e também ter uma exposição com algumas fotografias, que ponho aqui algumas, que não são da nossa iniciativa, foram umas fotografias que nós adotámos de um livro onde estas doentes participaram, demonstrando o uso da manga e as meias de contenção elástica, para de alguma forma também desmistificar e quebrar aquela pouca vontade de usar a manga, esconder a manga, não querer que vejam a manga, e de facto é a tal adesão, o doente tem que perceber que faz parte, tem que usar, é o tratamento deles, é o tal comprimido da diabetes que tem que ser tomado, e aqui alguns exemplos, por exemplo, como podem aparecer com mangas mais coloridas, aqui são contextos de situações bilaterais, nas crianças também o contexto, nos homens, aqui no outro contexto, não foi do cancro de mama, mas também há homens com cancro de mama, temos aqui uma bailarina a usar também a meia, e portanto isto foram fotografias que eu acho que foram muito engraçadas e que demonstra que realmente o linfedema precisa deste vestuário compressivo e que não deve haver problema em demonstrá-lo, em usá-lo, porque isto tem que ser feito. E nesse sentido, lá está, nós temos feito todos os anos sempre iniciativas lá em Santa Maria, e ainda o ano passado, mesmo quase nas vésperas de ficarmos todos confinados, e precisamente por acharmos que o exercício era muito importante, resolvemos o ano passado, portanto em 2020, fazer uma exposição em que dinamizássemos um bocadinho também o papel do exercício. Por isso é que nesta imagem temos aqui uma imagem de Nordic Walking, porque conseguimos, com a colaboração não só da Andelinfa, mas com a Escola Superior de Rio Maior, com a professora Fátima Ramalho, fazer realmente também uma caminhada à tarde de Nordic Walking, ali à volta no estádio universitário, precisamente para também os doentes poderem ter essa experiência e de perceberem realmente o que é fazer Nordic Walking e os benefícios que daí podem advir. Entretanto, veio a pandemia, tudo fechou, tudo parou, algumas destas atividades tiveram que parar, no entanto houve outras que continuaram, tivemos que nos adaptar, não é? E, portanto continuaram online, como a Manuela já falou e como entretanto também o Tiago irá demonstrar, enfim, todo o seu papel importante que tiveram e toda a sua experiência, e portanto o que eu vou agora é fazer aqui um resumo e chamar a atenção do que é que eu quero que fique claro e a imagem que eu quero fazer passar. Portanto, nós temos a consciência de que há
cada vez maior número de casos de cancro, há cada vez mais sobreviventes, felizmente, mas há efeitos adversos, há efeitos secundários para os quais nós precisamos de combater, de controlar para melhorar a qualidade de vida, e o exercício é um deles. Portanto, o exercício físico é seguro e é fundamental na reabilitação destes doentes oncológicos. É benéfico nos doentes com cancro de mama, isto especificamente, quer antes, durante e depois de tratamentos. E em relação à complicação do linfedema, que é muito frequente no contexto oncológico, nós sabemos que também aqui o exercício é seguro, haja linfedema ou haja risco de ter linfedema. Os exercícios de resistência, como irão ver mais à frente apresentados pelo Tiago, são seguros e não vão agravar o linfedema. Todo este trabalho tem que ser individualizado e progressivo, é o tal start slow and decrease slowly, e portanto toda esta prescrição tem que ser individualizada. Tem que haver uma avaliação médica, seja por um fisiatra ou até o oncologista, para perceber se o doente pode iniciar ou se há aqui alguns cuidados a ter, e por muitas vezes temos que pedir a opinião também de outras especialidades. Perceber que realmente há dificuldade às vezes na adesão dos doentes aos programas de exercício, ainda há também algum receio, é importante motivar, haver aqui às vezes estratégias de coping para motivar estes doentes, ter atenção que as idades também é difícil, doentes mais novas se calhar adaptam-se a isto muito bem, doentes mais idosas não é bem assim, no entanto o benefício para elas é muito bom também. Claro que tudo depende também se já antes faziam atividade física, se não faziam, as zonas onde moram, portanto a possibilidade ou não de poder fazer determinado tipo de atividades, e depois, claro, alguns dos efeitos adversos que vão tendo vão desanimando, mas temos que fazê-las perceber que é precisamente para contrariar tudo isso que isto é importante. Chamar a atenção que qualquer atividade é importante, lá está, mesmo por muito pouquinho que seja, aquele movimento, aquele exercíciozinho que eu vá fazer já é bem-vindo e tem que ser incentivado, que a medicina física e a reabilitação especificamente tem acompanhado estes doentes e, portanto, a reabilitação oncológica cada vez está mais presente nos doentes oncológicos, portanto, faz parte do care contínuo desta população, porque a nossa preocupação realmente é a melhoria da qualidade de vida e, portanto, nós estamos cá um bocadinho para isso mesmo, para colaborar com todos os colegas nesta intervenção e, portanto, o que nós queremos é, de facto, dar mais anos à vida, sim, mas mais vida também aos anos. Pronto, muito obrigada, eu sei que já me excedi se calhar um bocadinho, mas pronto, eu penso que possa ter conseguido ser esclarecedora. Se houver dúvidas depois, como vos digo, estamos à vontade para poderem contactar a Andelinf e nós posteriormente também podermos esclarecer. E penso que, não sei se a Manela quer fazer agora a passagem para o Tiago, acho que o Tiago vai esclarecer também aqui ainda outros pormenores que vão complementar a informação. Muito boa noite. Muito obrigada, doutora Fernanda, por este leque tão abrangente e, sobretudo, confiança para cada um dos doentes. Eu chamo aqui a atenção para a necessidade dos doentes serem esclarecidos, efetivamente, pelas pessoas que são formadas e são da área da saúde ou da área do exercício, mas que têm realmente formação base. É fundamental terem atrás de si os doentes, atrás de si os verdadeiros profissionais e seguirem os seus conselhos. Portanto, eu agora, sem mais delongas, eu iria passar a palavra ao nosso fisiologista do exercício, Tiago Costa. Ele tem uma formação base na área do exercício físico, na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, mas mais do que isso, ele tem um mestrado em populações especiais e é o fundador do programa Laço Forte. Foi aí que eu tive o privilégio de conhecer o Tiago, não só pela sua maneira de estar, que é realmente envolvente, mas também porque é uma pessoa bastante que gosta de aprofundar e de ter algum cuidado, tem muitíssimo cuidado daquilo que eu vi em todas as coisas que recomenda aos doentes e aos doentes com cancro. O Tiago realmente não acabou os seus estudos com o mestrado, ele tem tido uma formação contínua e realmente a área do cancro oncológico, da área oncológica é realmente uma das áreas que ele tem vindo a aprofundar, mas também na saúde musculoesquelética. Obrigada, Tiago, por ter aceito o nosso convite. Vou deixar então este webinar por sua conta agora. Obrigada. Obrigado, Manel. Vou só aqui compartilhar o ecrã. Okay. Muito bem. Então, antes de mais, quero agradecer novamente à Manuela pelo convite em participar neste webinar. Eu vou falar, obviamente, sobre o papel do exercício físico nos doentes oncológicos e também no linfedema. Eu vou aprofundar mais um bocadinho a questão
do treino resistido. A doutora Fernanda também já falou um bocado, bastante até, sobre a componente aeróbia, e como é aquela questão que foi mais colocada, eu vou esclarecer isso sempre baseado em evidência científica, e tentar quebrar aqui um bocadinho o tabu de que o exercício não é válido para os danos oncológicos, muito pelo contrário, é bastante benéfico. Não querendo ser repetitivo, só fazer um rápido enquadramento, quase todos os indivíduos sobreviventes de cancro vivenciam todos os efeitos secundários associados aos tratamentos, que levam a uma diminuição da capacidade física global, nomeadamente então o aumento da fadiga, que é bastante relatado, a diminuição da capacidade aeróbia, a perda de tecido muscular e diminuição da amplitude de movimento. Os sobreviventes de cancro também apresentam risco elevado de desenvolvimento de algumas comorbilidades. Aquelas que também são bastante comuns é a sarcopenia, que é uma perda acentuada da massa muscular, a osteoporose, que é então a perda da massa mineral óssea, e as doenças cardiovasculares. Como podem ver aqui, existem, felizmente, tem havido cada vez mais investigação na área e existem já bastantes artigos que reforçam o papel e a importância e os benefícios do exercício físico nesta população, nos sobreviventes de cancro. Eu coloquei aqui só estes dois exemplos, são duas revisões sistemáticas, em que realmente isto é durante os tratamentos, eles conseguiram verificar que, nos estudos todos que reviram, conseguiram verificar então que há realmente uma melhoria na sensação da fadiga, na melhoria do sono, na ansiedade, na própria náusea associada aos tratamentos, nomeadamente à quimioterapia, na depressão, a melhoria na função física, melhoria do bem-estar psicológico, melhoria da composição corporal e também uma melhoria na autoestima. Após os tratamentos, eu coloquei aqui esta revisão, que esta aqui é mais direcionada só para mulheres com cancro de mama, que englobou 73 estudos e tem-se uma amostra relativamente grande, em que realmente verificaram que após os tratamentos, o exercício promoveu uma melhoria da qualidade de vida geral relacionada à saúde, uma melhoria na função física e emocional, na aptidão cardiorrespiratória, na gordura corporal, bastante importante também na questão do linfedema, como já foi referido, melhoria na força e na ansiedade. Mais estudos, estes são os principais benefícios então que os estudos relatam, novamente a fadiga, a melhoria da capacidade aeróbia, força muscular, saúde óssea, composição corporal, volto aqui a referir, o aumento da mobilidade articular, diminuição do risco de cardiomiopatias, melhoria da autoestima, o que leva então, que é aquilo que nós pretendemos, a uma melhoria da qualidade de vida destes pacientes. Quanto à segurança e eficácia do exercício físico, recentemente, em 2018, houve um painel de especialistas da ACSM, que é o Colégio Americano da Medicina Desportiva. Eles reuniram-se então para procurar novas recomendações e novas diretrizes para programas prescritivos e exercícios para cada tipo de cancro, tratamentos e ou efeitos desses mesmos tratamentos. E então chegaram à conclusão que o exercício é seguro e eficaz e que, acima de tudo, isto é muito importante, todo o sobrevivente de cancro deve evitar a inatividade. Desta publicação surgiu então as guidelines, as diretrizes para os doentes oncológicos, aqui já mais com alguma evidência, aliás, com forte evidência na questão da fadiga, na qualidade de vida, na função física, ansiedade, depressão e no linfedema, vamos falar mais à frente. Aqui muito rapidamente, a doutora Fernanda já falou um bocadinho, mas inicialmente, entre os anos 60 e 90, não existia a questão do exercício físico para pessoas com linfedema, simplesmente aconselhava alguns exercícios lentos, com foco na amplitude de movimentos, sem carga, e porque acreditava acima de tudo que os exercícios vigorosos aumentavam então a produção de linfa e, consequente, o volume do membro afetado. Hoje em dia já se sabe que é o contrário, mas na altura era assim. A partir dos anos 90, seguiram-se as mesmas recomendações, mas alargaram essas medidas para qualquer mulher que tivesse cancro da mama, ou seja, de uma forma como uma medida preventiva. Isto obviamente criava algum receio, algum medo das mulheres praticarem exercício, aumentando assim o sedentarismo. Finalmente, a partir dos anos 2000, começou então a surgir as primeiras evidências dos benefícios do exercício. Descobriu-se então, como já foi referido pela doutora Fernanda, que o índice de massa corporal alto é um grande fator de risco para desenvolver linfedema, e aí entra então o papel do exercício na prevenção, obviamente com a nutrição, na questão da alimentação, e começou-se daí para a frente começou-se a colocar então em causa as restrições que eram colocadas na prática de exercício físico para pacientes com linfedema. Então, exercício de resistência, sim ou não? Isto tem sido, sem dúvida, foi a pergunta que mais recebi durante as inscrições, portanto vou tentar esclarecer com base em evidência científica aquilo que a doutora Fernanda já disse, que é seguro.
Mas tenho aqui este estudo em que tiveram 184 participantes, em que tiveram a realizar um programa de exercício com recurso a máquinas durante 1 ano, 12 meses, de forma progressiva e sem limite de peso. Em comparação com o grupo controle, verificou-se então que o grupo que realizou o programa de exercício de força, apenas 7% desenvolveram linfedema, enquanto no grupo controle, 22% desenvolveram linfedema. Ou seja, isto sugere que o exercício de resistência pode até ter um papel preventivo no desenvolvimento do linfedema. Este estudo também é bastante interessante, eu coloquei aqui porque eles comparam 2 grupos de intervenção, nesse caso é uma intervenção de controle, mas em que a intervenção realizou exercícios com cargas elevadas, que é aquilo que se pensava que não se poderia fazer, e o grupo controle fez então com treino com cargas leves, durante 3 meses. Então, ao fim dos 3 meses, verificaram que não houve diferenças significativas no desenvolvimento do linfedema, o que sugere então que o próprio exercício de resistência tem o potencial de ser uma terapia eficaz no tratamento do linfedema a longo prazo, aliás, neste caso, um linfedema relacionado com o cancro da mama. Aqui é uma revisão recente, uma revisão sistemática, que mais uma vez chegaram à conclusão que o exercício de resistência parece então ser seguro, viável e benéfico. Não existe então qualquer tipo de contraindicação à partida, tendo em conta os resultados obtidos nos últimos anos, assim como não existe risco de desenvolvimento de linfedema. Eles chamam a atenção então para a questão de seguir as diretrizes da ACSM para os sobreviventes de cancro. Como referi ainda há um bocado, surgiu então algumas recomendações especificamente para o linfedema. Como podem ver aqui nesta tabela, relativamente ao treino aeróbio e combinado, que é o aeróbio mais resistência, não existe evidência suficiente, mas, no entanto, já existe uma forte evidência que realmente o treino de resistência ajuda na prevenção e até na diminuição do linfedema. Então, eles sugerem que seja realizado 2 a 3 vezes por semana, de uma forma progressiva e supervisionada, e com foco nos maiores grupos musculares. Muito bem, quanto aos exercícios, eu gravei uns vídeos para não estar aqui a fazer alguns exercícios. Este aqui é um pequeno vídeo com alguns exercícios de mobilidade, porque antes de qualquer exercício é importante haver um pré-aquecimento e realizar alguns exercícios de mobilidade. São, penso que 2 minutos, são alguns exemplos, mais dos membros superiores e da coluna. Vou pôr. Muito bem, vou então passar a explicar alguns exercícios de mobilidade articular. Portanto, é importante conjugar o movimento com a respiração. Neste caso, vamos começar aqui pela extensão dos braços. Vamos relaxar um pouco e vamos começar a inspirar fundo e levar o braço acima. E a ar fora vamos descer. E trocamos. Inspira. Expira. E repetimos. Inspira. Expira. Novamente. Inspira. Ar fora vai abaixo. Muito bem. Outro exemplo. Vamos fazer a rotação externa do braço, ou seja, vamos inspirar e vamos rodar para o lado. Inspira. E desce. E trocamos. Inspira, abre. Ar fora, desce. Novamente. Inspira. Ar fora, desce. Inspira, abre. Ar fora, vai abaixo. Muito bem. Podemos então depois passar para os ombros. Começar a voltar os ombros lentamente. E respirando fundo também. Isso. Depois podemos também fazer algum exercício de mobilidade da coluna, que é bastante importante. Vamos começar então pela flexão lateral do tronco, ou seja, vamos aqui a um lado, inspira e flete, aguenta 2 a 3 segundos e volta ao meio. E vai para o outro lado. Inspira, flete para o lado e voltamos ao meio. E voltamos a repetir. E regressamos novamente. Ok. Depois podemos também fazer a rotação do tronco. Vamos abrir os braços e vamos inspirar fundo e rodar para um lado. Ar fora, voltamos ao meio. E fazemos para o outro lado. Inspira, roda. Ar fora, volta. Inspira, vai a um lado. Ar fora, vai ao meio. Inspira, roda. Ar fora, volta. Depois podemos então fazer também a flexão da coluna. Neste caso vamos inspirar fundo, abrir o peito. Ar fora, vamos lá abaixo, flat. E depois vamos desenrolar lentamente, vértebra por vértebra. Ou seja, vou fazer de lado para perceberem. A ideia é desenrolarmos as vértebras como se fosse peça a peça. Lentamente, vamos inspirar peito. Ar fora, descemos. E vamos desenrolar lentamente, peça a peça,
desenrola, desenrola, desenrola. E a última coisa a ficar à direita é a nossa cabeça. Está bem? Ok, muito bem. Ui. Muito bem. Pronto, aqui foi apenas alguns exemplos, alguns exercícios que se pode fazer de mobilidade, nomeadamente dos membros superiores e também da coluna vertebral. Este segundo vídeo são alguns exercícios de força resistente, com recurso à banda elástica. Eu optei pela banda elástica porque é um material bastante acessível, que é bastante versátil, e dá para fazer uma progressão de uma forma lenta e bastante eficaz. E também não é tão, embora já tenha demonstrado que é possível fazer com recurso a máquinas e a pesos, a halteres. Eu gosto bastante de trabalhar com a banda elástica, portanto vou passar este vídeo, é um bocadinho mais longo, mas com alguns exercícios que podem fazer então com a banda elástica. Ui, peço desculpa. Muito bem. Vou então passar a explicar alguns exercícios que podemos realizar com a banda elástica para o trabalho dos membros superiores. Vou começar então por um bicep curl, por exemplo. Vamos então, para começar, colocamos a fita debaixo dos pés, os pés à largura dos ombros. Aqui é onde podemos então controlar a resistência através da pega no elástico, ou seja, quanto mais em baixo segurarmos, maior vai ser a resistência, correto? E vamos então endireitar o tronco e aqui simplesmente vamos fletir o cotovelo. Aqui, flat e relaxa. Flat, correto? Vamos colocar de lado para verem. E vamos fletir. E 2. Muito bem. Outro exercício que podemos aproveitar, já que estamos com a banda aqui debaixo dos pés, é uma remada baixa. Aqui a posição vai ser idêntica, no entanto, a ideia é vamos fletir ligeiramente o nosso tronco, espetar o rabo, de forma a mantermos a nossa coluna direita e, em vez de fletirmos o cotovelo, vamos fazer uma puxada, vamos puxar os braços cá atrás. Certo? E vamos então fazer aqui uma remada baixa. Correto? Muito bem. Outro exercício, neste caso para um movimento de empurrar. Podemos realizar um press de peito. Vamos colocar então a nossa banda elástica atrás das costas, aqui na direção do nosso peito. E a ideia é então empurrar a banda. Mais uma vez, controlamos a resistência consoante a pega na banda. Neste caso, quanto mais junto ao peito segurarmos, maior vai ser a resistência, correto? Vamos então segurar aqui na banda e vamos então empurrar os nossos braços e relaxar. Empurra. Isso. Vamos colocar de lado. Isso. Muito bem. Por exemplo, para trabalhar tríceps, podemos trabalhar desta forma, colocando a banda no chão. Vamos pisar a banda elástica com o pé. Colocar a fita atrás das costas. Podemos então apoiar a nossa mão aqui na axila. E aqui a ideia é fazer a extensão do cotovelo. Aqui. Certo? Estica. E estaremos então a trabalhar o nosso tríceps. Outra forma de o fazer é, e também para promover um bocadinho a mobilidade do ombro, podemos realizar aqui atrás das costas. Vamos colocar aqui a banda, fixamos cá em baixo com uma mão e a mão que está em cima vai então, mais uma vez, fazer a extensão do cotovelo. Aqui. Certo? É importante este exercício também que fazemos para o outro lado. Seguramos em baixo e esticamos o cotovelo cá em cima. Muito bem. Outro exercício que podemos fazer é, por exemplo, a rotação externa dos braços. Vamos segurar aqui a banda e podemos então fixar um braço aqui junto ao tronco e vamos rodar o braço oposto para fora, fazer uma rotação externa. E mais uma vez, quanto mais ao meio segurarmos, maior a resistência. Podemos fazer para um lado, para o outro, ou até mesmo para os dois ao mesmo tempo. Certo? Muitos desses exercícios, a maior parte, podem ser adaptados para pessoas com uma menor mobilidade, usando uma cadeira. Vou dar aqui rapidamente os exemplos. Por exemplo, o bicep curl. Colocamos a banda mesmo aqui debaixo dos pés, junto à cadeira,
e podemos estar aqui a trabalhar bíceps. O mesmo para a remada, podemos colocar os pés um bocadinho mais à frente, inclinar ligeiramente o tronco e em vez de estar tidos no cotovelo, vamos então puxar cá atrás a nossa banda, correto? O mesmo para os outros exercícios, o tríceps podemos fazer aqui atrás na mesma sentados. Podemos também realizar os de rotação, portanto, todos estes exercícios que eu demonstrei podem ser realizados também numa posição sentado, certo? Ok, muito bem, pronto, vejo que foi um bocado longo. Só para dar aqui uma pequena ressalva, ali no final, quando mostrei aqueles exercícios sentado, eu cruzei as pernas e erradamente devia ter mantido as pernas à distância da bacia, mas não tive tempo de gravar outro vídeo, portanto coloquei esta mesma, mas fica aqui a ressalva, é sempre com as pernas também alinhadas com a nossa bacia. Quanto à prescrição do exercício, só mais uma coisa, aqueles exercícios também podem ser feitos com halteres. Pronto, mais uma vez eu usei as bandas elásticas por ser um material bastante versátil e também, na realidade, muitas vezes provoca menos medo por parte das praticantes que estão a iniciar, acima de tudo. Quanto à prescrição do exercício, então, em primeiro lugar, o essencial é fazer, em primeiro lugar, uma anamnese, ou seja, ver qual é o historial clínico da paciente, porque para além da doença oncológica poderá ter outras complicações de saúde, ou ter complicações já associadas aos tratamentos, nomeadamente então a osteoporose, por exemplo. De seguida, fazer então uma avaliação postural, da força e da flexibilidade, acima de tudo, e também se pode fazer uma avaliação da capacidade aeróbia. E, por fim, definir então um plano de treino adequado às limitações e objetivos dessa pessoa. No entanto, em todas as populações clínicas, e os doentes oncológicos são exceção, cada caso é um caso, portanto, não podemos colocar o tal chapa 5 e seguir as diretrizes à risca, é importante ter aquilo em mente, no entanto, é preciso adaptar e muitas vezes já me aconteceu chegar a um treino e no próprio treino digo uma coisa pensada e ter que adaptar o exercício porque simplesmente a pessoa não está com disponibilidade física para fazer o que eu planeei. Portanto, é preciso ter alguma capacidade também de improviso, entre aspas, de adaptação, porque muitas vezes temos que adaptar realmente no próprio momento, porque a pessoa pode não estar com a disponibilidade física necessária para aquilo que nós prescrevemos para esse dia ou para essa sessão. Quanto à progressão, acima de tudo respeitar cada indivíduo de uma forma muito progressiva. Eu coloquei aqui esta tabela que é a escala subjetiva de esforço, é uma escala que está validada, que é uma forma mais fácil de nós percebermos e de aplicar aos nossos pacientes e percebermos se as sessões estão a ser leves, intensas ou muito intensas, de forma a ajustarmos então as sessões de treino ou até começar a fazer uma pequena progressão. Para finalizar, falar então novamente aqui da importância da equipa multidisciplinar, porque acima de tudo, em primeiro lugar está o paciente, portanto acho que é importante falarmos todos a mesma linguagem, estarmos em contacto uns com os outros, de forma a podermos prestar o melhor serviço à nossa paciente e que conseguimos então promover a maior qualidade de vida a essa pessoa através de todas as especialidades. Vou então falar aqui do projeto que surgiu então no âmbito da minha dissertação de mestrado, o programa Laço Forte. Na realidade surgiu no âmbito de duas dissertações, também do meu colega Alexandre Martins. No entanto, foi a minha dissertação que fez parte da criação, implementação e validação deste programa. O programa foi aplicado no ano passado. Na altura foi criado apenas para mulheres com cancro da mama. Teve uma duração de 12 semanas, 3 sessões semanais, em que uma era uma sessão de treino funcional e 2 sessões de caminhada nórdica. A doutora Fernanda já falou então dos inúmeros benefícios que esta caminhada nórdica tem, não só em doentes oncológicos, mas existem já bastantes estudos que realmente comprovam que ajuda bastante nas questões da mobilidade articular e também do próprio linfedema. Portanto, nós decidimos então pôr uma forte componente de caminhada nórdica, até porque a dissertação do meu colega na altura é também a questão de estudar a variabilidade da frequência cardíaca. Entretanto, também durante o programa surgiu a pandemia, nós tivemos que adaptar e a meio do programa tivemos que começar a fazer sessões online, mas felizmente consegui acabar o projeto e defender a minha tese com sucesso. E também estudei algumas variáveis, nomeadamente a sensação de fadiga, que houve algumas melhorias, a relatividade física também aumentou, e foi isso, a relatividade física e a sensação de fadiga. Muito bem. Atualmente, o programa Laço Forte
Está em formato online, tendo em conta então a pandemia em que vivemos. Também o que é que fizemos? Está aberto a qualquer tipo de cancro, não só cancro da mama. Daí temos aqui estes parceiros, que são os atuais parceiros que nós temos, que nos ajudam na divulgação e, em contrapartida, os associados têm um desconto na mensalidade. Atualmente temos 2 turmas, uma turma da manhã e uma da tarde, às segundas e quintas-feiras. Todas as pessoas fazem uma avaliação inicial de forma individual, porque tendo em conta que as aulas são no grupo, e embora sejam aulas de grupo, os exercícios que são promovidos nessas aulas são exercícios em que nós podemos adaptar de uma forma individualizada a intensidade ou até mesmo a forma de execução. Há muitos exercícios, por exemplo, baseados no método Pilates, que dá perfeitamente para adaptar muitos deles. Portanto, há a preocupação de, mesmo numa aula de grupo, haver haver uma individualização para cada indivíduo. Pronto, atualmente é assim que está a funcionar. Para mais informações, deixo então aqui os contactos, tem os meus e tem os do programa, e qualquer dúvida podem então perguntar diretamente para a Anelinfo ou diretamente comigo, portanto estarei à vossa disposição. Mais uma vez, obrigado pela atenção, espero que tenha sido esclarecedor. Muito obrigada, Tiago. Devo-lhe dizer que, enquanto estava aí com os seus exercícios e os exemplos, já havia alguns dos intervenientes no Facebook a tentarem perceber se eles iam ficar disponíveis. Sim, os exercícios vão ficar disponíveis e também todo este webinar vai ficar disponível na nossa página do YouTube. Eu agora convidava também a doutora Fernanda Gabriel para entrar e, ao fim e ao cabo, falarmos um pouco, fazermos aqui uma mensagem para as pessoas levarem para casa. Qual é a mensagem que a doutora Fernanda acha que nós podemos levar para casa e que as doentes podem levar para casa? Eu, se calhar, diria, por favor, procurem profissionais de saúde e profissionais realmente nesta área, porque isso é fundamental. Mas sou eu como doente e como responsável de uma associação de doentes. Doutora Fernanda, o que é que me diz? E depois eu passaria também para falar ao Tiago. É assim, não querendo alongar para ser realmente uma chamada de atenção, aquilo que nós chamamos de mensagens para levar para casa, o que eu quero que passe é que, de facto, é assim, ter uma doença oncológica não é o fim do mundo, lá está, os sobreviventes cada vez são mais e nós cá estamos para ajudar na qualidade de vida. E para essa qualidade de vida, o exercício faz parte, é a mensagem que eu quero passar, que o exercício é seguro, no entanto tem que ser feito com diretrizes também corretas. Felizmente há cada vez mais gente a trabalhar nesta área, há mais investigação e tenho a certeza que muitas das dúvidas que ainda temos, porque há muita coisa que nós podemos questionar, até mesmo em relação aos próprios trabalhos, quando são feitos, muita coisa ainda fica em aberto, mas mesmo assim já conseguimos ter alguma base para trabalhar com alguma segurança. Tudo isto vai melhorando, como em tudo na área da medicina, digamos assim, mas para já fazer exercício é seguro. Tem que ser feito de forma orientada, portanto, antes de começarem a fazer, estejam em que fase estejam neste momento a ter notícia de um cancro e a iniciar tratamentos, já tenham tido cancro há algum tempo e feito os seus tratamentos e, portanto, sejam o sobrevivente, mas tenham o seu quadro crónico. Peçam apoio aos vossos médicos, seja o vosso fisiatra, seja o colega de oncologia, seja o outro médico que o acompanhe, para tentarem perceber como é que está a sua condição física, como é que no geral muitas coisas estão, para perceber se há ou não alguma contraindicação. E a partir daí, se iniciarem algum exercício, que seja com orientações ou do médico se estiver um bocadinho à vontade para poder fazer essa orientação, mas também tendo em conta que pode ser necessário procurar os especialistas da área de exercício, nomeadamente os fisiologistas que estejam a trabalhar na comunidade nesta área e que, pronto, façam as coisas de forma adaptada, respeitando sempre a sua tolerância. Portanto, as coisas podem ser feitas, tem que ser respeitado também cada caso, mas não haver receita, um total tabu, realmente acho que não é para existir. O exercício é benéfico, pode ser feito. O Nordic Walking é uma das atividades que também pode ser feita e é bem-vindo em muitos contextos. E pronto, sobretudo isso, que é seguro, façam de forma progressiva e com o acompanhamento devido. Muito obrigada. Tiago, em uma frase, qual é a sua mensagem para levar para casa? Sim, a doutora Gabriela disse praticamente tudo. A mim, acima de tudo, a mensagem que eu quero deixar é não parar, é mesmo, é mexer, fazer qualquer coisa, por muito pouco que seja, estão a contribuir para a sua saúde, acima de tudo, para a melhoria e, acima de tudo, para ultrapassar uma fase difícil da vida, que conheço bem, e que, acima de tudo, é isso.
Pratica Ok. exercício, é seguro. Obrigada, muito obrigada. Foi aqui realmente posto muito evidente que a equipa multidisciplinar é importante e não passa só pela fisiatria, nem pelo fisiologista do desporto, passa também pelo fisioterapeuta, pelas pessoas ligadas à nutrição, pelo cirurgião vascular, pelo oncologista e todas aquelas pessoas que estão, ao fim e ao cabo, ligadas, e se calhar não, e também pelo podologista, quando o cancro afeta os membros inferiores, é muito importante. Portanto, há aqui uma equipa multidisciplinar que é cada vez mais chamada para trabalhar, e o doente tem aqui uma palavra a dizer. Por isso é que é importante ele também estar aqui nas associações para ser informado, para interagir. Portanto, contactem connosco, não se esqueçam, procurem realmente os profissionais, não se esqueçam que nenhum é mais importante que outro, a resposta é sempre multidisciplinar. Estejam à vontade para colocar questões, que mais tarde a doutora Fernanda e o Tiago, de certeza, irão vos dar as respostas certas. Pura e simplesmente utilizem o nosso e-mail. Uma boa noite e muito obrigada por estarem aqui connosco e, sobretudo, por terem colocado todas as questões que aqui foram respondidas. Até uma próxima. Boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigada.